Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar todas as mamães. Feliz Dia das Mães. Que o Senhor Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos aí onde você está. Amém? Queridos, hoje nós vamos utilizar esse vídeo para meditarmos na terceira e última parte da série Lição ou Lições da Oração Sacerdotal de Jesus. No primeiro vídeo dessa série, nós meditamos nos versos de 1 a 5 e nós vimos que Jesus ele enfatiza a salvação, a glória de Deus, a dádiva da vida eterna. No segundo vídeo, nós meditamos nos versos 6 a 19, em que Jesus ora pelos seus discípulos. Ele entrega os seus discípulos à vigilância e ao cuidado do Pai. E hoje nós meditaremos dos versículos 20 a 26, em que Jesus ora por todos os crentes. Ele amplia o escopo da sua oração e clama pela unidade da igreja. É interessante a maneira como que Jesus inicia esse bloco da sua oração. Ele inclui no seu clamor as gerações futuras de discípulos, ou seja, pessoas de todas as idades, de todas as nações, de todas as culturas, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, que ao longo de toda a história viriam a crer nele, ou seja, viriam a crer na sua obra redentora lá da cruz do Calvário. Vamos ao texto. Verso de número 20, ele inicia dizendo assim: minha oração não é apenas por eles, referindo-se aos discípulos, aos apóstolos que estavam ali com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, ou seja, por aqueles que viriam a crer, por meio da mensagem deles, por meio da mensagem pregada pelos apóstolos. Que mensagem é essa? A resposta está aqui nos versos de número 6, verso de número 8, verso de número 14, verso de número 17, verso de número 18. Cristo estava enviando os discípulos de volta ao mundo com a sua palavra. E nesse momento da intercessão, Cristo tinha uma convicção. Pela pregação do Evangelho, a comunidade dos discípulos cresceria, tornando-se um instrumento de sua missão no mundo. Se você fizer uma releitura de todo o capítulo de número 17, você irá perceber que Cristo está nos ensinando que a pregação da palavra é o meio que o Espírito Santo de Deus usa para conceder fé aos homens. Lá no capítulo de número 1, no verso de número 16 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz lá que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo Jesus, porque o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Queridos, se nós estamos hoje na condição de salvos em Cristo Jesus, é porque alguém nos pregou o Evangelho. Pessoas que muitas vezes tiveram que abrir mão, que sacrificar seu tempo, a sua família e muitas vezes a própria vida, por considerarem o valor, a urgência, a importância da mensagem de Jesus. Eu acho espantoso pensar que no momento em que Jesus está fazendo esta intercessão, apenas 11 de seus discípulos estavam com ele. Você está lembrado que Judas ele já tinha se retirado momentos antes da oração para dar prosseguimento no plano que culminaria na prisão de Cristo Jesus. Mais espantoso ainda quando a gente olha, por exemplo, para o capítulo de número 18 e a gente vê que no momento em que Jesus foi preso, os demais discípulos, os demais apóstolos, todos eles fugiram. Ou seja, humanamente falando, as circunstâncias davam a entender que todo aquele investimento que Cristo Jesus tinha feito na vida daqueles homens tinha sido em vão. Mas o tempo mostrou e tem mostrado a eficácia do clamor e da súplica de Cristo. Aqueles homens, através da palavra, deixaram um legado que tem alcançado multidões para Cristo.
alcançou a mim, e eu quero crer que tenha alcançado você também. Jesus aqui, ele diz: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Nós somos o cumprimento da oração de Jesus. E o efeito desta oração continuará até o dia em que toda a igreja estará reunida com ele no céu. No capítulo de número 10 aqui do Evangelho de João, lá a partir do verso de número 7, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, que quem entra por ele será salvo. E lá no capítulo de número 10 da carta aos Romanos, a partir do verso de número 13, o apóstolo Paulo afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas no versículo de número 14 ele faz algumas perguntas. Ele pergunta lá: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Preste atenção em como que Jesus ele coloca aqui no verso de número 20: eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui está a nossa primeira lição na meditação da oração sacerdotal, nessa parte final. A nossa participação neste processo é o de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, crendo que ele, através do seu Espírito, através do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado e do juízo, continuará garantindo o sucesso da missão. Eu quero te convidar a dar uma olhada nos versos de 21 a 23, porque nestes versos eles revelam o objetivo e o propósito da súplica de Jesus. O verso de número 21 diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso de número 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Verso de número 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Para que o mundo saiba. Veja, nestes momentos finais do ministério terreno de Jesus, ele poderia ter intercedido por uma série de coisas, mas ele intercede, ele ora, ele clama por unidade. O que o Senhor Jesus deseja com a petição que todos sejam um? O que significa unidade? Segundo os dicionários acadêmicos, os dicionários cristãos também, bíblicos, unidade é a qualidade ou o estado de ser um, de ser único, ou a qualidade de ser uno, de não poder ser dividido, que tem coesão, que tem concordância, que tem identidade de propósito, que tem uma ação combinada de diversos agentes com a mesma finalidade. De todas essas explicações, eu gosto da palavra una, porque a palavra una, ela atesta a singularidade da Igreja de Cristo. Só existe uma igreja, ela é única. No capítulo de número 10 do Evangelho de João, no verso número 16, quando Jesus diz lá: eu tenho outras ovelhas que não são do aprisco e que é necessário que eu as conduza também, ele afirma lá: elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Algumas décadas depois de Cristo Jesus ter feito essa afirmação, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre este rebanho, sobre este corpo, sobre a igreja de Cristo Jesus, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, no verso de número 20, ele vai fazer a seguinte afirmação: há muitos membros, mas um só corpo. Paulo vai dizer lá que há muitos membros apontam para a diversidade. Por isso é extremamente importante compreendermos de maneira bíblica
que o Senhor nos chama à unidade na diversidade. Com isso, nós precisamos entender a diferença entre unidade, que é a qualidade de ser único, que é ter coesão, ter propósito, de uniformidade, que é todos serem exatamente iguais. São coisas completamente diferentes. Muitas pessoas acabam confundindo unidade com uniformidade. Uniformidade de liturgia de culto, uniformidade de doutrina, uniformidade de corrente teológica, uniformidade de administração de igreja e por aí vai. Na introdução do vídeo passado, eu falei um pouco acerca do grupo chamado por Jesus. Você lembra daqueles 11 homens comuns, simples, lá da Galileia? Então, eu quero te convidar a novamente dar uma olhada nesse grupo. Se você der uma olhada no que nos diz os evangelhos, você irá perceber em vários aspectos as diferenças entre eles. Desde temperamentos divergentes à visão de mundo. Além dos evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, ou as cartas paulinas, como alguns conhecem, têm muito a nos ensinar sobre a unidade da igreja. Por exemplo, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele afirma que as nossas individualidades elas não devem ser fator de segregação, de separação, mas de perfeita harmonia. Lá no capítulo de número 3, a partir do verso de número 26, ele vai afirmar que todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, e que por causa disso não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo de número 1, no verso 18, ele afirma que Cristo Jesus é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. E lá no capítulo de número 3, no verso de número 18, ele diz que uma vez no corpo não pode haver divisão, não pode haver, ele repete novamente, nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. E ele diz, porém Cristo é tudo em todos. Em outras palavras, unidade para Deus não significa sermos idênticos apenas naquilo que é visível, ou na forma como fazemos as coisas, muito menos tem alguma coisa a ver com essa visão de termos que pertencer a uma única denominação, a uma única congregação, como muitas pessoas alegam, como muitas pessoas defendem e pregam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora cristãos verdadeiros congreguem em diferentes rebanhos, em diferentes instituições, em diferentes igrejas, todos fazem parte da igreja verdadeira, todos fazem parte do corpo de Cristo Jesus na terra. Um outro ponto importante para nós refletirmos aqui, uma vez que nós estamos falando de unidade, é que unidade não tem nada a ver com ecumenismo, como muitas pessoas querem forçar, inclusive citando parte da oração sacerdotal de Jesus, tirando a oração do contexto. Jesus, em momento algum, na sua oração sacerdotal e nem durante o seu ministério terreno, ele defendeu a ideia de oikoumene, ou seja, de união pela união, em que a doutrina bíblica ela é relativizada, e normalmente ela é relativizada em nome do amor, para se obter uma falsa unidade. Muito pelo contrário. Jesus, ele criticou e repreendeu duramente os religiosos da sua época. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo de número 16, a partir do verso de número 17, ele nos ensina que o nosso dever de se afastar daqueles que se desviam da verdade é muito mais bíblico do que a busca pela unidade a qualquer custo. Ele vai dizer lá, rogo-vos, irmãos, que noteis, que observeis, que prestem atenção naqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. E no verso de número 18 ele vai explicar o porquê. Ele diz,
porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles servem ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e com lisonjas, eles enganam os corações dos simples. Se você der uma olhada no Tito, capítulo de número 3, Judas, capítulo de número 1, e várias outras passagens, você irá perceber que a Bíblia está repleta de ensinos que atestam essa verdade. Se qualquer leitor fizer uma exegese de todo o capítulo de número 17 da oração sacerdotal de Jesus, você vai chegar à seguinte conclusão: não existe unidade fora da verdade. Veja como que o Senhor Jesus, ele inicia o verso de número 23. Eu neles e tu em mim. Cristo aqui, ele está deixando claro para mim e para você que para vivermos a verdadeira unidade com os demais irmãos, primeiro nós precisamos ser um com Ele, com Cristo. No pensamento de Deus, a unidade da igreja, ela começa e ela termina com a supremacia de Jesus Cristo em nossas vidas. É a presença dele, é a presença de sua palavra, queimando, ardendo nos nossos corações, que nos leva à verdadeira e perfeita unidade. E aqui está a segunda lição da meditação de hoje na oração sacerdotal de Jesus. É nossa responsabilidade zelar pela unidade entre os irmãos, porém, sem negligenciarmos os princípios absolutos e inegociáveis da palavra de Deus. Quanto mais nos unimos a Deus através de Cristo Jesus, através da sua palavra, o Espírito Santo nos guia à verdadeira unidade. Eu quero chamar a sua atenção para os versos de número 20 e 21. Perceba aqui que Jesus, ele não está clamando, ele não está pedindo para que os seus discípulos, que os seus seguidores se tornem um, mas para que eles sejam um. Note que no verso de número 20, Jesus está dizendo assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. E no verso de número 21 ele diz, para que todos sejam um. Ele cita, ele faz uma referência daqueles que já eram, daqueles que viriam a ser, ou seja, ele usa todos os sujeitos aqui da sua oração, ele junta esses sujeitos numa mesma intercessão, num único processo histórico, ligando-os a um único corpo, sua igreja na terra. No verso de número 22, ele diz, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que isso significa? Que glória é essa que Deus deu a Cristo e que Cristo deu a nós, aos seus discípulos? O texto lá de Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 6, diz que Deus não considerou o ser igual a Deus, ou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, agarrar-se. Antes, ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que glória é essa? Bom, lembra que no vídeo passado eu chamei a atenção para os vários sentidos e significados da palavra mundo? Da mesma forma, a expressão glória de Cristo aqui no Evangelho de João precisa ser bem entendido. Na maioria das vezes em que essa expressão ela é utilizada, ela aponta para um sentido único e raríssimas vezes, poucas vezes, para um sentido diferente. E para nós entendermos esse sentido aqui, nós precisamos voltar lá no versículo de número 1. No início do texto, quando Jesus diz, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Em outros versículos,
Jesus ainda vai trabalhar e ele vai citar a respeito desse processo da glorificação. Nós meditamos nesse trecho da oração sacerdotal de Jesus no primeiro vídeo, no vídeo intitulado aí como Lições da Oração Sacerdotal de Jesus, parte 1. Que glória é essa? É a glória da cruz de Cristo Jesus. Na cruz, ele é exaltado sobre todo o poder das trevas. A glória de Cristo Jesus, quando chega às nossas vidas através da cruz, através do seu sacrifício naquele madeiro, nos chama ao arrependimento. Ela nos leva ou nos oferta o perdão para os nossos pecados. Ela nos oferece uma nova vida em Cristo Jesus. Através da obra redentora de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, eu sou inserido no corpo e me torno um com a igreja. A cruz, como um símbolo de renúncia e de sacrifício do nosso eu, é um dos principais fundamentos da unidade em Cristo Jesus. Mateus capítulo de número 16, Lucas capítulo de número 9. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que diz o Senhor Jesus lá nos textos. O anseio do Senhor é que esse corpo místico chamado de igreja permaneça unida a Cristo e ao Pai na forma como eles estão unidos eternamente. Veja, versículo de número 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Perceba que, além de orar pela unidade de seus discípulos, Jesus ele estabelece aqui um parâmetro para essa unidade. E qual é esse parâmetro? Refletir a unidade já existente entre ele, Jesus, e Deus, o Pai. No capítulo do Evangelho de João, de número 6, lá no verso de número 38, Jesus afirma: porque eu desci do céu para fazer, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nos versos de 1 a 19 aqui do capítulo de número 17, há vários exemplos práticos dessa relação de unidade entre eles. Eles mostram que a propriedade, a prioridade de Jesus era a glória de Deus e que o Pai glorifica o Filho, evidenciando uma perfeita harmonia entre eles. Preste atenção novamente nos versos de número 21 e 23, porque além de estabelecer um parâmetro para a unidade, Jesus diz que a unidade tem um propósito. Final do verso número 21 e final do verso número 23 diz assim, final do 21, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Final do verso de número 23, para que o mundo saiba que me enviastes. Qual o propósito final aqui? Para que o mundo creia. O propósito da unidade é para que o mundo creia. Em todo o ministério de Jesus, ele procurou revelar ao mundo o amor do Pai e seus propósitos. Versículo de número 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Versículo de número 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Versículo de número 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Jesus ele vai trabalhando a construção da sua oração no decorrer de todo o texto, de forma que fique claro que o mundo passa a conhecer o amor de Deus, o propósito de Deus, através dele, através dos ensinos dele. E o desafio agora é que o mundo conheça a Jesus através de nós.
Para isso é necessário ser um com o Senhor, como escreveu o apóstolo Paulo lá aos Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 27, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. O corpo unido à cabeça, que é Cristo, consegue pregar o Evangelho de maneira clara. Porém, todavia, se por um lado a unidade que Cristo se refere, ela não é o da uniformidade que vislumbra uma única denominação de crentes ou o ecumenismo furado que muitos pregam. Por um outro lado, é preciso nos conscientizarmos que as contendas, as divisões diárias, as brigas que fazem surgir novas igrejas, novas instituições religiosas, causam um efeito na contramão da proposta de Jesus. Nós vivemos num tempo em que diariamente é ofertado, é apresentado ao mundo um evangelho do consumo, em que infelizmente muitas pessoas são atraídas a esse evangelho por causa da figura do pastor, por causa da dinâmica de determinados grupos, por causa da performance do ministério de louvor, por causa de um conjunto de regras de determinados segmentos, por causa do conforto, do luxo, da estrutura de um templo, e nem sempre as pessoas são atraídas a Cristo. E por causa disso, as pessoas ficam... elas permanecem apenas enquanto for do interesse delas, enquanto interessar. Enquanto o padrão estiver de acordo com seus anseios pessoais. Basta deixar de serem atendidos num pequeno capricho para que muitos promovam a separação, a divisão, fazendo surgir cada vez mais a oferta de um evangelho individualizado. Veja que eu disse ofertando um evangelho individualizado, eu não me refiro ao evangelho verdadeiro. E aqui eu preciso chamar a sua atenção. Porque a única autorização bíblica para que haja uma separação entre aqueles que vivem em torno da fé é quando o ensino ele é contrário aos ensinos de Jesus. Por exemplo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 6, está escrito lá a partir do verso de número 3, que se alguém ensinar qualquer outra doutrina que seja contrária à palavra de Cristo Jesus, que é para nós nos afastarmos dos tais. Como nós estamos aprendendo a respeito da unidade bíblica, eu preciso destacar que um grupo substancial de pessoas, por causa de desapontamentos, por causa de feridas, por causa de problemas não tratados, tem feito a opção de parar de congregar, aumentando dia após dia o número dos assim nominados desigrejados. Pessoas que dizem amar o Evangelho de Cristo Jesus, mas que optam por viver fora da igreja, optam por viver fora do corpo. E eu quero chamar a sua atenção, porque a oração sacerdotal de Jesus, ela deixa claro que a vida cristã é uma vida em comunidade, é uma vida comunitária. Verso de número 21, eu neles e tu em mim. O exemplo de Jesus para nós é o exemplo da Trindade. Os membros da Trindade têm cada um o seu ofício, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um a sua função, porém, onde um opera, os demais colaboram. E aqui eu quero novamente chamar a sua atenção, em especial de você que deixou de congregar, seja pelo motivo que foi, ou que está pensando em deixar de congregar. O Novo Testamento, ele nos ensina que apesar da igreja ser esse corpo místico de Jesus na terra, ou seja, a união de todos aqueles que creram na obra redentora lá do Calvário, os de antes, os de agora, os que virão depois, ela também nos ensina que este corpo, ele nos é apresentado através da
comunidade local, através de um grupo local. Se você der uma olhada, por exemplo, lá no que o autor aos Hebreus ele vai chamar a atenção dos irmãos no capítulo de número 10, a partir do verso de número 25, ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. E aqui está a terceira lição da nossa meditação de hoje. Apesar de todos os problemas de uma igreja local, ela é parte integral do plano de Deus para seus filhos. Ovelhas solitárias são presas fáceis para os lobos da perversão da fé. Cuidado com eles. Viver em comunidade não é uma proposta apenas para nos sentirmos melhor, mas para enxergarmos no outro que não somos quem gostaríamos de ser. E nessa experiência, o Espírito Santo de Deus, ele nos transforma em pessoas melhores, mais parecidas com Ele. O caminho para entender e conservar a unidade da igreja é olhar para as coisas que são de cima, para as coisas que são espirituais. Por exemplo, apesar das inúmeras denominações existentes, uma vez que eu sou salvo e que eu sou inserido no corpo, o meu destino passa a ser o mesmo destino de todos aqueles que fizeram ou que vierem a fazer parte da igreja, em qualquer lugar da terra, em qualquer momento da história. Veja, qual é o destino dos salvos? Versículo de número 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Glória a Deus por sua palavra. O destino de todos os salvos é estar com Cristo Jesus. Mas não é apenas na perspectiva do futuro que aponta a nossa unidade. Não é apenas o destino que aponta a nossa unidade. Toda a nossa trajetória espiritual aqui aponta para a unidade em Cristo Jesus, ou desejada por Cristo Jesus. Veja, todos nós, eu e você que é salvo, todos nós enfrentamos a mesma luta. Qual é a nossa luta? Renunciar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo Jesus e segui-lo diariamente. Todos nós temos os mesmos inimigos. Quais são os nossos inimigos? A carne, o mundo e o diabo. Todos nós desfrutamos da mesma alegria. Qual é a nossa alegria? É a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Os versos 24 a 26, eles nos mostram que a unidade plena só será consumada no céu. No verso de número 24, Jesus diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amaste antes da criação do mundo. Mais uma vez, nós nos deparamos com um dos paradoxos do Evangelho. Enquanto homens das mais variadas esferas sociais, desde os mais simples até os mais poderosos, ricos e pobres, cultos e incultos, livres e escravos, o rejeitam, ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele roga ao Pai para estarmos com ele. Querido, durante a nossa jornada aqui, nós vemos Cristo com os olhos da fé, baseados na esperança da promessa de que chegará o dia em que o veremos face a face. E aqui está a quarta lição da nossa reflexão de hoje. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai nos mostrar toda a sua glória e tudo o que realmente ele é. João, escrevendo lá o livro do Apocalipse, no capítulo de número 7, ele escreve lá um dos textos que eu gosto. Ele diz
Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. E eles estavam de pé diante do trono, diante do Cordeiro. E eles seguravam palmas nas mãos e eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Glória a Jesus. Eu creio pela fé em Cristo Jesus que eu estarei lá. E você também poderá estar. A oportunidade se estende também aos que vierem a crer nele no dia de hoje. No verso de número 25, Jesus diz: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviastes. Jesus ele está terminando a sua intercessão afirmando que o mundo não o discerne, mas que os seus discípulos o conheceram através do Filho, através de Cristo Jesus, através da revelação, através do ensino da palavra. E no verso de número 26, ele declara que ainda irá revelar o Pai com mais intensidade aos discípulos. E por extensão ao mundo, a mim e a você, em seu último ato decisivo, o ato messiânico, lá na cruz do Calvário. Ele diz assim: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Não é maravilhoso saber que o Senhor Jesus orou em favor da igreja de todos os tempos, que Ele orou por mim, que Ele orou por você? Que a sua misericórdia, que a sua compaixão não tem fim, e que essa misericórdia, essa compaixão para com os que ainda não foram salvos, precisa ser a nossa inspiração, ou a inspiração do nosso mover. A intercessão de Jesus em favor daqueles que viriam a crer nele ainda é a mesma diante do Pai. A porta da salvação ainda está aberta. E se você quiser entregar a sua vida a Cristo, aí mesmo onde você está, você pode falar com Ele, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelos seus erros. Procure uma igreja que seja séria, uma igreja que seja bíblica, uma comunidade local. Por quê? Para que você possa aprender, para que você possa crescer na unidade do corpo de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê paz, a paz que excede todo o entendimento. Até o nosso próximo encontro, numa outra série, numa outra meditação. Fica com Deus, forte abraço.